Fala, chefe. Tava hoje cedo aí olhando aqueles conteúdos que a gente consome na internet aí sobre pneus, sobre dúvidas, né? Aqueles grupos falando um pouco sobre dúvidas de pneus e surgiu uma pergunta, que era uma pergunta onde uma pessoa estava falando qual destas duas marcas eu devo usar. E eram duas marcas importadas, o que não é nenhum demérito, mas eram A e B. E aí, num dos comentários surgiu, né, aquela opinião de um dos seguidores desse grupo falando, cara, você já entrou no Reclame Aqui para ver o quanto que esses pneus dão problema? Né? Então, tive a curiosidade de ir no Reclame Aqui para ver efetivamente o que esse cara estava falando. E realmente tem muita reclamação. E aí, olhando as reclamações, né, algumas reclamações sim eram de produto, mas muitas delas eram de produto, eram de reclamações de durabilidade e principalmente de desgaste irregular. E é isso que é o nosso bate-papo de hoje, que depois queria ouvir tua opinião também, que é justamente isso. Você tem basicamente três classificações de pneu quando você fala de picapes, caminhões leves. Você tem aí, né, caminhonetes, você tem aí uma classificação que é ST, Street Terrain, que é, né, para terrenos urbanos, né, ou asfalto. Você tem o AT, o famoso AT, que é o All Terrain, que ele serve para todos os terrenos. Ele não é bom, ele não é excepcional em nenhum deles, mas ele tenta alcançar, né, boas performances em cada uma das aplicações que ele está. Se ele está na lama, se ele está no asfalto, se ele está na areia, se ele está na terra. E aí você tem o Mud, lama, Mud Terrain, que é o terreno de lama, que normalmente são os mais cravudões. Os fabricantes normalmente orientam, olha, lama é para lama, né? A gente não garante que ele use, que ele vá performar bem em outras aplicações, e assim vai durante todos. E aí tem um negócio, né, que do planeta, a gente sempre fala muito. Um dos maiores inimigos do pneu é a temperatura, né? Eu digo em termos estruturais. Porque alta temperatura é sempre um ambiente muito danoso para o pneu, né? Dito isso, quando você toca o veículo, uma coisa é você andar deixando ele com a inércia, pisando leve, não fazendo curva rápida, deixando ele rolar, freando não com tanta intensidade, né? Todos esses comportamentos de direção, eles ajudam a preservação do pneu. Mas você tem o cara que gosta de andar acelerando, ou seja, vai, acelera, põe marcha, dá tranco, entra em curva rápido, freia em cima, né? Então, esse é um comportamento que tende a desgastar muito mais o pneu. Mas este comportamento, ele é muito, muito pior quando a gente vai olhar para pneus AT e principalmente MT, né? Porque o AT, ele já tem blocos de borracha com sulcos maiores, justamente para ter uma capacidade de tração. O MT nem se fala, né? O MT é aqueles cravudões mesmo que tem, com bastante, os sulcos bem aprofundados, para você ter mais força trativa. E quando você roda com esse pneu no asfalto, ele sim começa a deformar. Não é porque é importado, né? Falo isso por experiência própria, com pneus bons nacionais. Todo e qualquer tipo de pneu que está sendo utilizado num ambiente que ele não foi projetado, ele vai começar a sofrer deformações. Ou seja, AT, não sei se talvez algum amigo seu, né, já tenha escutado aí, poxa, sai de fábrica com AT, que ele é mais bonito, tudo, e depois de um tempo ele começa a fazer ruído. Ele começa a ficar com uma vibração muito forte. Por quê? Porque os sulcos de borracha, eles começam a entortar. Então, se você vai sempre freando, na temperatura e naquela coisa do atrito, ele vai sempre deformando. E você vê que eles vão todos ficando meio deformadinhos, né? Esses gomos todos. Então, primeiro, você vai ter desgaste irregular, porque a parte que está mais para baixo do pneu, ela vai ter um desgaste maior, né? Você começa a comer de uma forma irregular, e essa deformação começa a dar uma vibração muito forte. Vibrações essas que às vezes são confundidas, inclusive, pô, será que é rolamento? Será que é câmbio? Porque ele chega a fazer ruídos tão altos de rolamento, que é justamente porque ele já está todo deformando, né? Então, este ponto de deformação irregular, na grande maioria das pessoas, são pessoas que põem AT por estética, um pneu AT por estética, um MT por estética, e vão dar pau no asfalto, né? Claro que, né? Ah, mas eu não dou pau e o meu deformou também. Deforma também, porque não é o pneu para aplicação correta, né? Então,
Isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar quando você vai comprar uma caminhonete. Vou pôr aquele que é bonitão, vou pôr aquele famoso letra branca, né, que é o ATzão, dependendo da marca, o desenho ajuda ou atrapalha isso, né, mas ele tem uma característica de começar uma deformação irregular e irreversível. Quando o teu pneu começa a deformar os gomos, principalmente aqueles externos, que não tem aquela estrutura no centro, você não consegue mais voltar. Ou seja, você vai ter que conviver com esse pneu daí para frente dessa forma. Não tem a ver com balanceamento, claro que o balanceamento irregular come pneu, a gente sabe disso, mas é justamente esse ponto, né? Do porquê que tanta gente reclama do pneu de desgaste, gastou cedo, gastou errado, né? Justamente por essa questão de a escolha certa, a forma que você usa, alta temperatura. Então, esse era o bate-papo aí, né, para a gente falar um pouquinho desses pneus. Eu queria te convidar aí a comentar um pouco sobre isso também. Já teve alguma experiência de pneus aí AT ou MT usados em altas temperaturas que tiveram deformação? Conta aí com a gente sua experiência. Valeu!